E vamos em matéria de esporte. Fábio Prado e Pilhado. Uma opinião sobre Dorival Júnior, ex-técnico da seleção brasileira. Fez o debate pegar fogo ao vivo no bate-pronto da Jovem Pan Esportes. Assista e confira. Não, sim, mas a minha pergunta foi, você trocaria pelo Dorival? Porque você fala o seguinte, trocaria? Sim, facilmente. Facilmente. Então é bom eu acho que são técnicos de patamares diferentes. Eu acho então é ótimo, que aí abre o debate. Porque você falou que o Zubeldia é um técnico normal. O Dorival também é um técnico fraco. normal. Não, normal para fraco. Normal para fraco. A diferença é que o Dorival tem trabalho no São Paulo já feito, a passagem dele pelo São Paulo foi muito melhor do que a do Zubeldia, é um cara que conhece o futebol brasileiro. O Zubeldia não deixa nada, não ficou nada. Quando ele foi embora, o Bruno citou algumas situações que o Rogério deixou no São Paulo. O Zubeldia não deixa nada. O trabalho dele vai ser, daqui a um mês, ninguém lembra que ele trabalhou no São Paulo. Muito ruim. Eu não gosto. Tá bom, Flávio, mas o Dorival também é um treinador comum, é isso que eu falo. Eu não acho. Então não é... Eu não acho. Flávio, como não? Pro nível do futebol brasileiro, eu não acho. É o quê? Para o nível do futebol brasileiro, eu não acho. Eu acho que ele é melhor que 90% dos caras, dos gringos que vieram pra cá. 90% dos caras que vieram pra cá, estrangeiros, ele é melhor. Tá, então eu já vou falar 3 que ele não é melhor. Abel Ferreira, Jorge Jesus... Ele é melhor que o Abel Ferreira. Você deve estar de sacanagem. Não, vamos fazer uma brincadeira? Vamos fazer uma brincadeira? Coloca o Dorival no Palmeiras e coloca o Abel no São Paulo, vamos ver o que vai acontecer. Ah, gente, tu não acha não é não. O Abel Ferreira é o Palmeiras. O Abel Ferreira é o Palmeiras. O Abel Ferreira, falar de novo, o Abel Ferreira é o Palmeiras. Eu quero ver o Abel. O Abel eu vou começar a julgar quando ele sair do Palmeiras. Aí nós vamos ver. Ele era técnico... Quantos anos tem o Dorival? O quê? Quantos anos tem o Dorival? Não sei. 50 e pouco, não sei. Deve ter próximo de 60 anos. Deve estar na faixa de 60 anos, 63, eu acho, mais. 60 anos. O Abel Ferreira tem 43, 44. O Abel Ferreira vai ser muito maior ainda que o Dorival. Apaga o Palmeiras da vida dele, é Paok, Braga, não sei o quê. O Dorival, por onde passou, ganhou um título. Então você apaga da carreira do Dorival o Flamengo. Porque o Dorival só tinha uma Copa do Brasil Concordo. Mas ganhou no São Paulo, que é uma baba, que ninguém ganha nada lá. Foi ganhar agora. E aí, sim, mas ganhou. É o único título. Não é o único título. Você pode falar, tirando a Copa do Brasil pelo Santos, que ele tinha. O Santos todo poderoso e só ganhou a Copa do Brasil. Então, o Abel, ele pega. O Abel é um caso à parte. É cercado. O Abel é um caso à parte. O Abel era um técnico de quinta linha, veio pro Palmeiras e aproveitou muito bem essa oportunidade. O Abel só pode ser jogado, no meu modo de entender, quando ele sair do Palmeiras. No Palmeiras é covardia. De novo, se o Abel for pro o Dorival for pro Palmeiras, ele vai ganhar tudo ou mais. Não tem, é o Palmeiras, não é o Abel. É o Palmeiras. A história do Abel ninguém sabe quem é na Europa, não sabe, nada. De vez em quando eles inventam uma história que ele foi convidado para não sei o quê, convidado para nada. Ele era técnico de Braga e de Paok na Europa. Como eu queria que o Dorival fosse pro Palmeiras, te juro. Como eu queria. Eu também. Porque você ia calar tanto a boca. E eu queria que o Abel fosse pro São Paulo. Aí você ia calar a boca. Eu quero ver ele jogar com o time normal, não com a estrutura do Palmeiras. Manda o Abel pro Corinthians. Ele vai ser enforcado lá. Se ele for pra lá, nossa, os caras jogam ele dentro do Rio Tietê. Tá de brincadeira, pô. Palmeiras é outro papo, é outra conversa. Palmeiras é blindado, não tem pressão de nada, uma baita estrutura. Quando ele fazendo bobagem há 2 anos, os caras dão meio bilhão pra ele de jogador. E aí mesmo assim ele consegue perder o Campeonato Paulista, que ele jogou sozinho. Só tem um time disputando o Campeonato Paulista e ele perde. Mas você fala que o Abel teve o Palmeiras, o Dorival teve a seleção brasileira. Isso. Fez um trabalho horroroso. Foi ruim, mas dá a seleção pro Abel. Você tá defendendo o cara que tinha Vinícius Júnior, Rodrigo, Endrick, Rafinha, e não conseguiu fazer esses caras jogarem. Quem faz isso andar? O Abel Ferreira ainda não entrou lá. Quem faz isso andar? Eu quero ver fazer andar. Pronto. Bota o Abel Ferreira na seleção. Bota. Vai ser divertidíssimo. Isso seria ótimo de ver. Vai ser muito divertido. Ele vai olhar, vai ficar... Primeiro, vai ter que fazer primeiro uma apresentação, um currículo. Os jogadores não sabem quem ele é. Eu preciso ir para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Fala.
Antes de mais nada, vão ter que fazer uma apresentação dele, né? Quando os jogadores chegam e falam, esse é fulano de tal, fez isso, os caras não sabem nem quem ele é. Então já de cara vai acontecer isso. Ele não vai fazer nada, vai fazer... Não, gente, não tem respaldo de Palmeiras. É diferente. A Leila tá pouco se lixando porque a rede social fala, que a torcida fala, não quer nem saber. Imagina, ele chegar na seleção, ele ia se enrolar inteiro e ia tomar um bico em 3, 4 meses. É óbvio. É óbvio. Não vai fazer jogar... Pra você, Dorival Júnior é um grande treinador, é isso? Eu acho que no Brasil ele é melhor que 90% do que os que vieram aí, dessa aquele ganhada toda. 90%. Bom, eu coloco no Brasil, vamos lá, Arthur Jorge, Abel Ferreira, Jorge Jesus, Vojvoda, Felipe Luiz, não vou falar do Carpini ainda, mas tenho minhas dúvidas. Felipe Luiz, o Rogério Ceni, que eu não sou fã, mas eu acho melhor e que vai ser melhor que o Dorival Júnior, e eu não sou fã do Rogério. Eu acho que o Rogério vai ser um técnico muito bom. Acho que vai ser um grande técnico. Rogério, acho que vai ser um grande técnico. Já contei 6 pra você. Não, isso você falou. Eu não... O que eu... Cara, você fala técnico do Flamengo, você fala técnico do Palmeiras, aí não dá, né? Aí você tá disputando com total... disparelhado o negócio. O Vojvoda tá no Fortaleza. Sim, pronto, eu falei. O Vojvoda é um técnico de muito bom nível. O Dorival, quando tava no Ceará, fez um trabalho muito bom também. Ué, aí é uma questão de você tratar coisas igual. Agora, você vai... Quando o Dorival foi pro Flamengo, ele ganhou. Ué, ganhou. Esse é o ponto. Ele ganhou. Esse é o negócio. Então, é diferente. Quando você coloca em time... O Flamengo, eu tô adorando o trabalho do Felipe Luiz, já te falei isso aí. Mas acho que agora que vai começar o teste pra valer, porque até o momento... Mas tomara que dê muito certo, gosto do trabalho dele, vejo o Flamengo jogar por causa dele, acho ótimo. Mas ainda, vamos devagar. Mas tá com essa estrutura do Flamengo, que é outro mundo. É diferente. No Flamengo, dura não ganhar. É complicado não ganhar. Como no Palmeiras, complicado é não ganhar. E o Abel conseguiu perder o Campeonato Paulista. Pelo amor de Deus, né? Negócio inacreditável. Como houve... Quem foi que perdeu o Campeonato Carioca Fluminense? Foi o Vitor Pereira? Sim, um deles foi. Então. Aí é caprichar demais, né? Mas fora isso, você vai ter uma vantagem muito grande quando você estiver no Palmeiras e no Flamengo, é óbvio. É diferente, é outro mundo. Eles estão num patamar muito acima. O Bruno Henrique tinha razão. É outro patamar, é diferente. Inclusive em respaldo em tudo. Aí vai ficar mais fácil. Mas os caras vão sair algum dia. Aí nós vamos ver como é que vai funcionar, como é que vai ser. Foram só 2 vitórias nos últimos 9 jogos. Tá? Do São Paulo. Ou seja, foram 4 empates, 3 derrotas e 2 vitórias. Aproveitamento de 37% nesses últimos jogos, e vale ressaltar que o São Paulo terminou o Campeonato Brasileiro sem conseguir vencer nenhuma das últimas 5 rodadas, tá? Ou seja, é um São Paulo com um futebol bem questionável, né? O São Paulo, e vamos ser sinceros, tem Lucas Moura e Oscar, gente. Tem que jogar. Um time que tem esses 2 caras que jogam bola, que passaram pela Europa, ou seja, futebol tem que mostrar. Mas vale a pena a gente dizer também que o Tadieres é um adversário difícil, mas o Tadieres chega de uma sequência de 8 jogos sem vitória e uma eliminação na Copa da Liga Argentina para o Deportivo Armênio, tá? Que é uma equipe da 3ª divisão da Argentina. Ou seja, boa notícia para o São Paulo. O Tadieres está numa má fase lá no futebol argentino. Ao todo, são 12 jogos na temporada do Tadieres e a equipe só teve uma vitória em 12 jogos. São 6 empates e 4 derrotas, 27% de aproveitamento, hein? Ou seja, é um adversário difícil, é na Argentina, mas vive uma fase péssima o Tadieres, o que é uma boa notícia aí para o São Paulo, para o torcedor são paulino, para esse jogo de hoje. Só deixando uma informação clara, Oscar vai para o jogo, mas ainda é dúvida sobre suas condições, tá? Ele desfalcou o time contra o Sport por causa de uma lesão na coxa, treinou na segunda e na terça-feira, viajou com o time,
mas é possível que ele comece a partida no banco, tá? Porque o Oscar ainda não está na sua melhor forma. Ao todo, ele jogou 12 jogos pelo São Paulo já nesse ano, fez 2 gols e 4 assistências. É um diferencial, né? É uma qualidade aí diferencial para esse São Paulo, o Oscar, mas são números péssimos, Mauro, do São Paulo e do Tadjeres. Você acompanha muito futebol argentino. É uma boa oportunidade para o Zubeldia surpreender, vencer na Argentina, já que o Tadjeres está tão mal, ou mesmo com essa fase do Tadjeres, o Tadjeres é favorito na sua opinião? E outra, Mauro, muita gente está questionando o fato do Calleri ser intocável. Você acha que ele já está merecendo alguns jogos no banco de reservas pela atual fase? Primeiro, assim, vamos colocar a coisa clara. O Talieri, de verdade, tem uma sequência de empates. 10 últimos jogos, tem uma derrota, uma vitória e 8 empates. Nesses 8 empates, uma vitória nos pênaltis, contra o River Plate, na Supercopa deles lá, que tem um outro nome, e essa derrota nos pênaltis na Copa Argentina. O time tem empatado demais. O último jogo foi contra o Belgrano, seu rival, fora de casa, e empatou também. Aliás, teve um gol muito mal anulado, um gol espetacular do meio do campo. O juiz anulou porque disse que ele tinha que apitar para cobrar uma falta sem barreira no meio do campo, um negócio meio bizarro. Agora, eu acho que a gente não pode nunca cair nessa ilusão, que você tem o Racing no começo do programa, do time que está, às vezes, mal no campeonato, que isso é muito comum na Libertadores ou na Sul-Americana. Equipes que se mobilizam para a competição internacional e acabam rateando na competição local. E é o caso específico do Talheres. O jogo de hoje, a mobilização é outra. Eles acabaram, há poucas semanas, de superar o River Plate e ganhar um troféu. Há muito tempo não ganhava taça nenhuma. E passaram alguns dias de ressaca. Hoje a mobilização é outra. É o São Paulo, um time importante do Brasil, campeão da Libertadores, a primeira rodada. Então tudo muda. O caso Racing perdeu os jogos recentes aí por Independente Rivadavia. Nunca tinha perdido. Perdeu. Foi ontem, passou o rodo no Fortaleza. É outra mobilização. São Paulo não vai encontrar o Talheres, a escalação vai ser outra, que perdeu na Copa Argentina. Vai ser outro time. A tendência é essa. Esse é um adversário complicado, um jogo difícil, até porque o São Paulo também não vive nenhuma fase esplendorosa, né? Sobre o Calleri, assim, vai colocar o garoto agora nesse jogo? Eu acho que hoje vai de Calleri mesmo. O que tem que parar é de bater pênalti, né? Mas aí eu acho que é uma determinação que tem que vir do técnico. Você não bate mais pênalti. E descobrir alguém no elenco que possa bater o pênalti, já que o Lucas, que vinha fazendo as cobranças, está lesionado sem previsão de volta, né? Então, elegei um novo batedor. Aí é coisa do dia a dia, treinamento, conversar, ver quem está batendo melhor, quem se dispõe, quem tem vontade, quem tem coragem, quem tem capacidade de bater bem. O Calleri não é um bom cobrador, isso ficou claro novamente, a cobrança. Ele tenta bater sempre no alto, né? Acaba errando. Foi assim também contra o Botafogo, né? Então, acabou passando sobre o travessão. Então, eu entendo que deve ser um jogo difícil. E o empate, como disse o Bruno, acho que se acontecer já é bom. Vitória seria fantástico para o São Paulo, mas o empate já é um resultado bem razoável no contexto, porque seria um ponto fora de casa contra o adversário direto. São 2 vagas. Ontem ficou mais claro ainda. Dificilmente o Aliança vai brigar por uma delas. Então, a tendência é Talheres, Libertad e São Paulo brigando por 2 vagas. O grupo não é fácil, não. E o Aliança pode atrapalhar. Perdeu ontem, mas já eliminou o Boca. Então pode chegar lá e não ganhar do Talheres, empatar com o São Paulo, vir aqui empatar com o São Paulo. O Sport empatou com o São Paulo, a Aliança não pode empatar com o São Paulo? Pode. Pode acontecer. Então é um grupo chato. Não vejo nenhum jogo assim como previamente fácil. Esse é fácil. Não. Todos os jogos podem ser difíceis para esse São Paulo. Porque o São Paulo também não tem um time que as pessoas imaginam, né? Esse timaço todo, ainda mais com os desfalques que tem enfrentado. Entre eles, os 2 jogadores mais caros e mais importantes, o Lucas e o Oscar. Tem isso, né? Porque o São Paulo contrata o Oscar chega para ser aí o grande nome desse time e já é uma dúvida. Ou seja, para a criação, você vê, o cara tem 4 assistências. Então, tem a dúvida do Oscar, foi para a Argentina, deve começar no banco, mas é um São Paulo que o Mauro traz, né? Que o Tadjeres está em má fase, mas vai ser um time totalmente diferente na Libertadores. Agora, é animador. É animador para o São Paulo enfrentar um time que está com 27% de aproveitamento, né, na temporada. O aproveitamento é muito ruim.
É muito ruim do Tadieres. Então, é um São Paulo que vai para a Argentina enfrentar um adversário difícil, mas que tem esse pensamento positivo. E se você gosta de matérias como essa, não deixe de seguir o canal. Ative o sininho de notificação, deixe o seu like, comente e compartilhe com teus amigos também que são amantes do futebol e gostam de debater um pouquinho de política aí.